Olá a todos, sejam muito bem-vindos e vamos à nossa temática de hoje. Você quer entender mais como abordar outras consciências fora do corpo? Nós despertamos lúcidos fora do corpo. E aí, o que fazemos? Por que e para que abordar essas consciências? O tema interassistência pode estar dentre as metas para que procedamos com essa abordagem? Você tem interesse em conhecer técnicas interassistenciais, desenvolver competências para trabalhar a interassistência? A assistência para quem já desativou o corpo físico, ou seja, passou pela morte biológica, pode ocorrer nessas condições, nas projeções para fora do corpo? Se você tem interesse em conhecer mais sobre essas técnicas, hoje nós vamos trazer duas técnicas interassistenciais. A técnica do resgate extrafísico e a da abordagem extrafísica. Agora, vamos falar um pouquinho mais sobre essa temática. É importante saber que nós podemos contribuir com as nossas energias na assistência às consciências que já descartaram o corpo físico, ou seja, elas já morreram, já passaram pela morte biológica. Mas a consciência, ela continua viva e ela continua a repetir o mesmo padrão consciencial, o mesmo padrão comportamental que é apresentado durante a última vida, só que ela não tem mais o corpo humano, ela continua sendo a mesma consciência. Nessa fase, a consciência ela se encontra num período que ela está numa transição entre uma vida e outra, essa nós chamamos de intermissivo, esse período entre uma vida e outra. E essa fase ela é diferente de consciência para consciência. É importante a gente entender, porque é aqui que começam a aparecer os motivos que requerem a assistência interconsciencial. Dentre esses motivos, carências energéticas que porventura a consciência possa sentir quando ela está nesse período, carências afetivas, ela deixou de conviver com pessoas queridas e muitas vezes isso é um problema muito grande para ela estar lidando, né? Apego material é uma outra condição que para muitas consciências é um problemão, porque a consciência ela teve uma visão de vida extremamente material e ela se vê fora do corpo, com o corpo desativado, no extrafísico, e aquelas questões materiais não têm mais valor como ele entendia na vida intrafísica. Isso é um grande problema também. Existem alguns traumas que podem estar ocorrendo, traumas às vezes que foram gerados na última vida, ou às vezes até em outras vidas anteriores a essa última vida, porque nós temos milhares de vidas onde a gente vem trabalhando o processo evolutivo, e lá pelas tantas, em alguma vida foi gerado um trauma, esse trauma não foi resolvido, isso evidencia, ele aparece mais nesse período entre uma vida e outra. A não aceitação da morte física é mais uma das questões que pode ocorrer. Sentimentos de vingança contra alguém, às vezes a consciência ela não perdoou alguém, acabou desativando o corpo, ela passou pela morte biológica e ela se vê fora do corpo com certos recursos conscienciais, né, por estar no extrafísico, e ela então decide se vingar de outra consciência, aí onde ela se entende ser vítima dessa outra consciência. Isso acontece bastante, nós chamamos de assédio interconsciencial e nós temos aí técnicas também para ajudar nessas questões. Então, os sofrimentos em geral, eles são advindos das próprias ações geradas pela consciência durante a vida, essa última e as milhares de vidas que a consciência tem. Nós vamos falar então dessas duas técnicas. Vamos falar da primeira? A técnica da abordagem extrafísica, ela consiste em abordar outra consciência fora do corpo. Por exemplo, tem uma consciência lá que ela está junto com uma consciência intrafísica, ou seja, ela está acompanhando aquela consciência no intrafísico e participando ali, compartilhando das energias dela, né, ao modo de um vampirismo bioenergético. Mas, por uma questão de meritocracia, houve a questão de assistir, de fazer assistência para essa consciência que está no intrafísico, e a assistência consiste em retirar aquela consciex que está junto com a consciência. Então, a técnica da abordagem consiste em abordar aquela consciência bioenergeticamente, retirá-la de lá,
para deixar aquela consim mais liberada sem aquele processo que estava acontecendo de vampirização. Existe uma metodologia para isso acontecer. Às vezes a abordagem tem que acontecer através de alguém que está projetado fora do corpo, que conhece aquela consex, porque isso facilita a comunicação. Às vezes a abordagem é bioenergética e às vezes a abordagem ela é sem... ela é até contrária à vontade da consex, pode ocorrer dependendo da situação. Mas existem técnicas para que ela ocorra e isso tudo nós estudamos com detalhes. A técnica do resgate extrafísico ela é mais ou menos parecida com a abordagem, porque vai ocorrer uma abordagem, mas ela acontece num local onde as condições são mais adversas. As consciências, quando estão no extrafísico, elas se reúnem por afinidade de pensamentos, de sentimentos e vão formando as comunex, as comunidades extrafísicas. E às vezes essas comunex têm um padrão médio mais patológico, onde predomina a entropia. E dentro desse predomínio de entropia, essas consciências se reúnem, se agrupam e às vezes tem alguém ali que está no momento de receber assistência, mas está impedido de sair, ou ainda retido, está lá numa condição que também às vezes não quer sair, porque de repente não tem tudo muito claro, mas está quase naquele ponto de ser assistido, ou está chegando a hora dela ressomar, dela renascer. Então existem motivos para que os amparadores levem um projetor para abordar então e resgatar uma consciência numa comunidade extrafísica nessas condições. Essas técnicas elas requerem planejamento, elas requerem um momento certo, elas requerem os recursos conscienciais corretos. As pessoas, as consciências que compõem essa equipe têm que ter o preparo para estar lidando com situações adversas. Uma das coisas que acontecem, por exemplo, é a transfiguração do psicossoma, aonde é plasmada uma aparência mais condizente com o trabalho a ser realizado. Isso é uma técnica também avançada. Isso tudo acontece nessas operações de resgate. Então, nós convidamos vocês a analisarem essa temática conosco. Nós estudamos essa temática da interassistencialidade sob a ótica do paradigma consciencial proposto pela ciência conscienciologia. Eu me chamo Eduardo da Cunha, eu sou voluntário docente do IIPC e estudo essa temática já há alguns anos. Essa temática ela tem uma relação muito forte com o nosso dia a dia. Então, entender um pouco mais sobre essa temática pode ajudar o nosso dia a dia a melhorar o nosso dia a dia e o de outras pessoas, contribuindo para a melhora das inter-relações. Convidamos vocês a estudarem, a analisarem, a vivenciarem conosco estas experiências.